O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A profissão da fé. Segunda seção. Os símbolos da fé. Parágrafos do 185 ao 197. Vinde, Espírito Santo, e enchei os nossos corações com a sua luz. Os símbolos da fé. Quem diz creio, afirma: dou a minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé tem necessidade de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e a todos unindo numa mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu a sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas bem cedo, a Igreja quis também recolher o essencial da sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. Esta síntese da fé não foi feita segundo as opiniões humanas, mas recolheu-se de toda a Escritura o que nela há de mais importante para apresentar na íntegra aquilo e só aquilo que a fé ensina. E, tal como a semente de mostarda contém, num pequeno grão, numerosos ramos, do mesmo modo, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contido no Antigo e no Novo Testamento. A estas sínteses da fé chamamo-lhes profissões de fé, porque resumem a fé professada pelos cristãos. Chamamo-lhes credo pelo fato de elas normalmente começarem pela palavra creio. Igualmente, lhes chamamos símbolos da fé. A palavra grega symbolon significava a metade de um objeto partido, por exemplo, um selo, que se apresentava como um sinal de identificação. As duas partes eram justapostas para verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de identificação e de comunhão entre os crentes. Symbolon também significa resumo, coletânea ou sumário. O símbolo da fé é o sumário das principais verdades da fé. Por isso, serve de ponto de referência primário e fundamental da catequese. A primeira profissão de fé faz-se por ocasião do batismo. O símbolo da fé é, antes de mais nada, o símbolo batismal. E uma vez que o batismo é conferido em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, as verdades da fé professadas por ocasião do batismo articulam-se segundo a sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. O símbolo divide-se, portanto, em três partes. Na primeira, trata da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Na segunda, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Na terceira, da terceira pessoa divina, fonte e princípio da nossa
santificação. São estes os 3 capítulos do nosso selo batismal. O símbolo está estruturado em 3 partes, subdivididas em fórmulas variadas e muito adequadas. Segundo uma comparação frequentemente empregada pelos padres, chamamo-lhes artigos. De fato, assim como nos nossos membros há certas articulações que os distinguem e separam, do mesmo modo, nesta profissão de fé, foi com razão e propriedade que se deu o nome de artigos às verdades que devemos crer em particular e de modo distinto. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, é costume enumerar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos 12 apóstolos o conjunto da fé apostólica. Foram numerosas ao longo dos séculos e correspondendo sempre às necessidades das diferentes épocas, as profissões ou símbolos da fé. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, o símbolo quicunque, chamado de Santo Atanásio, as profissões de fé de certos concílios, Toledo, Latrão, Leão, Trento, ou de certos papas, como a Fides Damasi ou o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI. Nenhum dos símbolos dos diferentes períodos da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado ou inútil. Todos nos ajudam a abraçar e a aprofundar hoje a fé de sempre através dos diversos resumos que dela se fizeram. Entre todos os símbolos da fé, há 2 que têm um lugar muito especial na vida da Igreja. O símbolo dos apóstolos, assim chamado porque se considera, com justa razão, o resumo fiel da fé dos apóstolos. É o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. A sua grande autoridade vem-lhe deste fato. É o símbolo adotado pela Igreja Romana, aquela em que Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua cátedra e para a qual ele trouxe a expressão da fé comum. O símbolo dito de Nicéia-Constantinopla deve a sua grande autoridade ao fato de ser proveniente desses 2 primeiros concílios ecumênicos, dos anos de 325 e 381. Ainda hoje, continua a ser comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. A exposição da fé que vamos fazer seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Entretanto, a nossa exposição será completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e pormenorizado. Como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada a esta regra de doutrina, acolhemos o símbolo da nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é também entrar em comunhão com toda a Igreja, que nos transmite a fé e em cujo seio nós acreditamos. Este símbolo é o selo espiritual, é a meditação do nosso coração e a sentinela sempre presente. É, sem dúvida, o tesouro da nossa alma. Santo Ambrósio. No próximo vídeo, começamos o capítulo 1, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus
abençoe você.